Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Ruby on Rails para iniciantes, quarta temporada. Muito bem, antes de mais nada, gostaria de convidar vocês mais uma vez a passar lá no videoti.com.br, que é um vídeo dedicado a quem está iniciando na área de TI, né? O videoti.com.br ele é baseado num canal do YouTube, que eu estou colocando os vídeos lá também, que é o vídeo de TI. Então se você puder se inscrever nesse canal, desde já, você vai estar ajudando nesse projeto. Beleza? Muito bem. Hoje, aqui na aula 42, nós vamos falar sobre testes com Rails, né? Essa é a primeira parte, serão duas partes. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre testes de uma forma geral, tá? E usar um pouco no Rails também. Mas, apesar de serem as duas aulas, vai ser um conhecimento bem básico, tá certo, gente? Nada profundo, apenas para vocês entenderem e mais à frente aí vocês podem correr atrás e mandar ver, ok? Então vamos nessa. Bom, antes de mais nada, tem alguns conceitos que a gente deve conhecer, né? Primeira coisa que eu queria falar é sobre esses três tipos de testes, ok? Os testes unitários, de integração e de aceitação. Por que é que eu coloquei esses três aí? Existem outros, né? Vocês estudarem aí faculdade, vocês devem ter visto muito mais que esses três aí, mas esses são os três mais utilizados, pelo menos quando a gente está tratando aqui dessas aplicações do dia a dia, principalmente em Rails, tá? Eu praticamente uso essas três aí, então é por isso que eu vou falar sobre elas, ok? Mas o que seria cada um delas, né? Bom, os testes unitários, né? Teste de unidade é toda aplicação de teste nas assinaturas de entrada e saída de um sistema, consiste em validar dados válidos e inválidos via entrada e saída, sendo aplicado por desenvolvedores ou analistas de teste. Uma unidade é a menor parte testável de um programa de computador. Então, testes unitários, você vai testar a menor unidade, a menor parte testável, como ele está dizendo aí. Resumindo, testes unitários são aqueles testes que você vai testar os seus métodos, os métodos que você criou nas suas classes, no seu sistema. Então, sempre que você testa um método, você está fazendo um teste unitário, porque aquilo ali é a menor unidade testável do seu programa, ok? Isso que é o teste unitário. Beleza, e o que é teste de integração? Bom, teste de integração, como diz aí, ó, é a fase do teste de software em que os módulos são combinados e testados em grupo. Ela sucede o teste de unidade, em que os módulos são testados individualmente, e antecede o teste de sistema, em que o sistema completo, integrado, é testado no ambiente que simula um ambiente de produção. Ou seja, o teste de integração é, como ele diz ali, ó, é o que sucede o teste de unidade. Ora, se o teste de unidade vai me testar a menor parte, o teste de integração vai pegar essas menores partes e integrá-las, né, e combiná-las. Quando você faz isso, você tem um teste de integração. Então, se eu tenho um método X no meu sistema, que ele está testado, tem um método Y, que ele também foi testado com teste de integração, e depois eu tenho um terceiro teste, onde eu pego o método X e o método Y e combino eles para ver um terceiro teste ali, esse é o chamado teste de integração, ok? Então, quando você tem mais de uma unidade sendo testada ao mesmo tempo, ok? Beleza. Testes de aceitação, ó, como ele diz aí, é uma fase do processo de teste em que um teste de caixa preta é realizado num sistema antes de sua disponibilização. Tem por função verificar o sistema, desculpem, em relação aos seus requisitos originais e as necessidades atuais do usuário. Resumindo, é o quê? É aquele tipo de teste que vai testar se o sistema que foi feito, ele atende aos requisitos originais, ou seja, ao que foi pedido, tá certo? Então, o teste de aceitação é visto, pelo menos por mim, que não sou nenhum especialista em testes aí, mas é visto como aquele teste em que a pessoa vai simular o que o usuário vai fazer, não é? Clicar num botão, escrever um texto, ver se aquele texto escrito é válido, se quando ele clica no botão aparece mensagem tal. Então, é aquele teste como se o usuário estivesse usando, não é? O robô, vamos dizer assim, é quem vai clicar nos botões, preencher os campos, etc. e tal. Então, esse seria o teste de aceitação. Beleza? Então, esses três tipos de teste aí são os testes que a gente vai utilizar aqui nessas duas aulas. Beleza? Bom, testes unitários e de integração, como a gente viu, eles são praticamente a mesma coisa, né? O unitário testa a menor unidade, que seria ali o seu método da classe, e o de integração, quando você junta mais de um método para testar
você está fazendo um teste de integração, e com isso, o que acontece? O Rails, ele já vem, por padrão, na hora que você instala o Rails, que inicia a sua aplicação, ele já vem com um framework de teste embutido. Até o Rails 3, o framework de teste era esse teste unit, ok? A partir do Rails 4, esse framework de teste é um mini teste, né? Eu já vi o funcionamento deles, mas nunca utilizei nenhum nem outro, tá? Por quê? Porque desde sempre existe um framework muito famoso de teste chamado RSpec. Esse RSpec sempre existiu desde a versão, acho que 2 aí do Rails, não lembro, mas na versão 2, 3 eu já usava, né? E ele sempre acompanhou como uma gem paralela ali, que muita gente utiliza, ele é muito conhecido e ele se integra muito facilmente com o Rails, tá? Então, apesar de já vir instalado um framework padrão chamado Minitest no Rails, principalmente agora o Rails 4, né? Eu não uso ele, eu uso o RSpec. Então é ele que eu vou mostrar, ok? Então, teste unitário e de integração, a gente vai estar utilizando o RSpec. Muito bem. Já para testes de aceitação, a gente vai utilizar uma gen chamada Capybara. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá? A gen vai permitir a gente fazer aqueles testes de preenchimento de formulário, de clique no botão, de mensagem, etc e tal. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, né, a gente já viu sobre teste de uma forma geral, quais são as gems que a gente vai utilizar no Rails, mas aí vem uma pergunta. Quando a gente fala em testes, né, no desenvolvimento de software, a gente fala em TDD. E o que seria o TDD? Bom, o TDD é essa sigla aqui, né? Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento guiado a testes, que nada mais é do que você desenvolver um software testando ele à medida em que você desenvolve. Tá certo? Criando testes, tá certo? Não é simplesmente você mesmo testar, é você criar um teste, um algoritmo, como a gente vai ver, que testa aquele seu método, que testa parte da sua aplicação, ok? O TDD, se eu não me engano foi Kent Beck aí que cunhou esse termo, ele disse que o ideal, né, é que você faça o TDD nesse formato aqui. Que formato é esse? Veja, houve uma discussão, inclusive, há um tempo atrás, de que o pessoal deveria fazer o TDD clássico ou simplesmente testar o software. Por que o TDD clássico? O TDD clássico, que ele cunhou, diz o seguinte, que primeiro você deve criar o teste, o algoritmo que vai testar o seu sistema, e só depois é que você deve criar aquela parte que você está testando. Então, por exemplo, se eu vou testar um método que está fazendo um determinado cálculo para o imposto de renda. Então, primeiro eu crio o teste para esse método, que nem existe ainda, e depois é que eu crio o método de fato que vai fazer o cálculo do imposto de renda. Como assim, Jackson? Veja, quando eu crio o teste antes de fazer o método, basicamente você vai criar um teste dizendo, ó, vai entrar o valor X e tem que chegar ao valor Y, porque você sabe que calculando o imposto de renda vai vir um valor Y. Beleza, esse teste não existe ainda, melhor, esse método não existe ainda, você criou o teste. Quando você faz isso, que roda os testes, ele diz que o teste vai falhar, então fica vermelho. Ou seja, eu tenho um teste, não existe ainda o método para aquele teste, e quando você roda esses testes, vai dar vermelho, porque de fato ainda não existe nada. Aí o que é que você faz? Você vai lá e cria o método que você está testando, que ainda não existe. Quando você cria esse método, que ele retorna aquele valor esperado pelo teste, o que é que acontece? Ele se torna verde, ou seja, o código funciona. Então, primeiro você fez o teste, não passou, né, como a gente fala, aí eu criei o método, agora passou, porque retornou o que eu queria, ficou verde, deu ok. E aí o que é que ele manda você fazer? Manda você eliminar as redundâncias, você refatorar, ou seja, dar uma melhorada no código. Porque às vezes você criou um método ali para passar logo no teste e tal, e aí você deixou muito grande, né, ou deixou com pouca performance, então você dá uma reolhada naquele código e pode melhorar ele. E quando você faz isso, isso pode novamente trazer o seu teste a ficar vermelho. Né? Às vezes não, mas às vezes sim. Então o ciclo é esse. Primeiro cria o teste, depois cria o método, e aí depois melhora aquele método e fica nesse ciclo. Pessoal, muita gente teve uma discussão atrás aí, reclamou desse ciclo aqui, por quê? Porque às vezes você, como é que eu vou criar um teste se nem um método eu tenho ainda? Né? Primeiro tem que criar o método, depois o teste. Mas eu já fiz das duas formas, que é primeiro criando o método, a gente vai fazer assim hoje, e depois o teste.
né? E também já fiz criando primeiro o teste, para depois criar o método. E de fato, quando você primeiro cria o teste, a forma de você criar um método, você já vai criar ele de uma forma diferente, com outro pensamento, porque é um pensamento que você está querendo criar um método para testá-lo. Então fica muito mais fácil, tá certo? Então, mas independente, se você recomenda fazer TDD clássico ou primeiro o método e depois o teste. Gente, tanto faz. O importante para mim é que você teste, tá certo? Enfim, daqui a pouco a gente volta nessa figura aqui, tá? Lá no finalzinho, para a gente ver esse funcionamento. Então, TDD é isso, é você desenvolver testando o seu software, ok? Então vamos falar sobre o iSpec. Muito bem, o iSpec, como eu falei, é uma gem, não é? Que você usa no seu projeto, ok? E aí para fazer a instalação, como sempre, você vai colocar a gema aqui, RSpec Rails, no seu projeto. RSpec Rails por quê? Porque tem o RSpec puro, que é para Ruby puro. Você consegue fazer teste também em classes e métodos de forma pura. Se você vai utilizar isso no Rails, tem que ser essa RSpec Rails. E ele diz aqui que tem que ser da versão 3 para cima, porque há um tempinho atrás aí surgiu a versão 3 do iSpec, ela veio bem diferente da versão 2, tiveram umas mudanças grandes. Então sempre que você procurar documentação, etc., procure que seja da versão 3 para cima, tá certo? Da versão 2 para baixo está um pouco diferente, então pode dar algum conflito aí. Então a primeira coisa a fazer é criar nosso projeto e colocar a gem. Vamos fazer isso. Vamos dar aqui um Rails New. Um detalhe, olha que interessante. Tinha esquecido de falar isso. Como por padrão, quem vem instalado é o mini teste no Rails 4, na hora que eu crio um projeto padrão aqui, olha o que acontece. Ele vai criar para mim essas pastinhas, essa pasta teste, tá vendo? Com conteúdo já interno, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Essa pasta teste, ó, que ele criou, apesar de não ter nada por enquanto, porque a gente não fez nada, só esse teste helper, é uma pasta que é criada para ficar os testes do mini teste, tá? Porém, a gente não vai usar o mini teste, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode apagar essa pasta aqui, ou simplesmente, assim que ele terminar aqui, bundle install, a gente vai iniciar um projeto pedindo para ele não criar essas pastas. Ou seja, criar um projeto sem teste nenhum, tá certo? É muito simples fazer isso, a gente vai ver isso já já, assim que ele finalizar isso aqui. A internet aqui é péssima. Bom, mas enquanto ele conclui aí, o iSpec, como eu estava dizendo, é uma ferramenta que você pode utilizar não só no Rails, mas também no Ruby puro. Tá? Inclusive é bem interessante para você fazer testes e entender melhor como funciona a ferramenta. Bom, terminado isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o projeto. rm-rf, aula 42. Muito bem. E aí, na hora que eu vier aqui, antes disso eu vou fazer aqui, ó. Veja, eu tenho uma opção "-t" maiúsculo, que ele vai pular os testes, tá vendo? Ele não vai trazer, ele não vai criar a aplicação com a parte de teste, com aquela pasta chamada teste, ok? E eu tenho também o "-b", que é para pular o bundle, tá? Então eu vou fazer o seguinte, Rails new, aula 42, "-b para pular o bundle, "-t" para pular os testes, ou seja, ele não vai criar aquela pasta teste, né? Se eu olhar agora aqui, a pasta teste não existe, ok? É claro que eu podia apagar ela aqui, foi só para mostrar a vocês que você pode fazer desse jeito. Porque se você já tiver um projeto, basicamente você apaga aquela pasta teste, beleza? Bom, além disso, o que é que eu preciso fazer? Vamos olhar aqui, vamos seguir nosso slide. Obviamente, depois de adicionar a gem na sua gemfile, né? Esqueci esse detalhe aqui, vou botar ela aqui. E salvar, você vai rodar o bundle install. Lembrando que tem que ficar nesse grupo desenvolvimento e teste, por quê? Porque a gente só vai usar essa gem RSpec Rails ou quando estiver desenvolvendo ou quando estiver fazendo testes, né? Quando for em produção, obviamente, a gente não usa essa gem RSpec Rails. Então colocou ela aqui na gemfile, bundle install, enquanto ele... Opa, esqueci de entrar na pasta. Bundle install, enquanto ele roda e instala para a gente o RSpec Rails, vamos dar continuidade aqui no nosso slide. Então colocou bundle install para ele fazer a instalação da gem, tá? Lembrando, o bundle install ele vai
fazer o download da gem e instalar na sua máquina, ok? Aquela gem que é uma dependência do seu projeto. Agora, depois que instalar essa gem, você vai rodar o Rails Generate RSpec Install. Veja, a gente tem o Rails Generate Scaffold, Rails Generate Controller, e aí no momento que você colocou a gem RSpec Rails no seu projeto, vai ter disponível esse comando RSpec Install. Então, Rails Generate RSpec Install vai fazer a instalação ou a configuração inicial, vamos dizer assim, do RSpec no seu projeto, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Ele está rodando ali no bundle install, né? Demora um pouquinho. Vamos aguardar aqui ele finalizar. Mas, enfim, quando ele finalizar, o que a gente vai fazer é rodar esse comando Rails Generate RSpec Install. Muito bem, ele concluiu. Vamos rodar aqui. E aí o que acontece? Ele vai criar 3 arquivos, né? Veja, o arquivo .rspec, uma pasta spec, uma pasta spec com o arquivo spec helper e spec Rails helper. Já a gente fala sobre eles, tá certo? Mas vamos começar falando aqui do .rspec. Quando a gente olha aqui, vamos voltar aqui. Quando a gente olha aqui esse .rspec que foi criado fora do projeto, ele tem aqui apenas 2 linhas escritas, que é o seguinte. Vamos voltar aqui para o slide. Olha, ele criou esses arquivos, como eu falei, e você ganhou esse comando, rakespec ou rspec-spec. Então, primeira coisa, todos os testes vão ficar dentro dessa pasta spec que foi criada, tá certo? Todos os testes vão ficar aqui, beleza? Quando você tem instalado o rspec no seu projeto, você ganha esse comando rakespec, que é o que eu geralmente uso, ok? E aí quando você roda esse comando, roda ele aqui, ó, rakespec, você faz o teste de todos os arquivos, né, de todos os testes que estão dentro da pasta spec, ok? A gente pode observar aqui no finalzinho, que o padrão utilizado é o nome do arquivo dentro da pasta spec, né? O nome do arquivo contenha underline spec no final. Então já underline spec RB, né? Vamos botar aqui. Já a gente vai ver que todos os testes criados dentro dessa pasta aqui, dessa pasta spec, sempre que tiver alguma coisa underline spec, ele vai entender que aquilo ali é um arquivo que contém um teste para o seu sistema. Beleza? Então a gente rodou aqui, obviamente deu 0, por quê? Porque não tem nenhuma falha, nenhum exemplo, porque não tem ninguém. Apenas os arquivos de configuração, que é o spec helper e o Rails helper. Que é o quê? Depois você pode dar uma lida com calma aqui no que ele diz, mas basicamente, ele é autoexplicativo, mas basicamente é o seguinte, esse spec helper é um arquivo que é gerado contendo a inicialização, né, do que é necessário para testar os seus arquivos. Às vezes você precisa fazer uma configuração antes de testar, configurar um servidor para alguma coisa, configurar qualquer detalhe, vai ficar aqui, tá certo? E esse Rails Helper é a mesma coisa do Spec Helper, sendo que é destinado a alguma coisa do Rails mesmo, né? Então veja aqui, ó, o Rails Helper, ele dá um require no Spec Helper, ou seja, ele está requerendo esse arquivo dentro dele. Ou seja, primeiro ele roda esse sozinho, na hora que você chama o rakespec, ele chama esse arquivo, faz aquela pré-configuração necessária, caso tenha, mas à frente aí você pode dar uma pesquisada a mais e colocar alguma coisa aqui. E depois ele chama, ou melhor, desculpem, primeiro ele chama o Rails Helper, e na hora que ele chama, ele vê que tem o Spec Helper, então ele chama lá aquele arquivo padronizado, ok? Então, ele continua a configuração aqui do Rails Helper, para se você tiver uma configuração extra, ele também vai entrar. Então, configurações, como é que eu posso dizer, que não dependem do Rails, vão ser feitas aqui dentro. E aquelas que dependem do Rails vão ser feitas aqui dentro. Basicamente é isso. Né? Eu aconselho que vocês deem uma olhada em cada arquivo, leiam, para entender melhor, obviamente. Mas aqui a gente não vai usar eles, tá? É só para conhecimento geral. O importante para a gente aqui vai ser fazer os testes e vocês entenderem, ok? Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, tem uma configuração extra aqui, que é o seguinte, voltando aqui, dentro de .rspec a gente viu que tem esse color, tá? Esse color aqui nada mais é do que uma opção que eu posso colocar aqui, quando eu, deixa eu ver se tirando aqui, se ele vai ficar do jeito que eu quero, rakespec.
Veja. Rodou. Veja, não ficou, aqui ficou verdinho, né? E aqui não ficou, tá? Por quê? Porque se eu rodar rake spec menos menos colon, ele vai me retornar, opa, menos menos colon. Oh, ele deveria passar aqui. O que foi que eu errei? Bom, não sei. Mas enfim. Quando eu passo menos menos color aqui dentro, que a princípio seria você passar ou aqui fora, não sei o que é que eu estou errando, tem alguma besteira aí, ou dentro do arquivo, tá? Então, para não ficar escrevendo toda hora aqui fora, a gente coloca dentro desse arquivo .rspec, ok? É o boot inicial, beleza? Então, eu não sei porque não funcionou colocando aqui fora, mas a ideia é essa. Então, além disso, eu coloco também, cadê? Essa opção menos menos format documentation, que é uma opção que vai fazer com que os testes que forem rodados sejam apresentados no formato de documentação. Eu vou já rodar sem ele e com ele para vocês verem a diferença, tá? Para isso a gente precisa ter um teste funcionando. É o que a gente vai fazer agora. Beleza? Então, enfim, esse arquivo .rspec é onde você pode colocar configurações adicionais ao comando que você dá na linha de comando mesmo, tá certo? Enfim, voltando aqui, o que é que a gente vai fazer? Essa configuração a gente vai colocar dentro de config application, vou colocar ela lá e lá a gente explica. Ela vai servir para o seguinte, config application, aqui dentro de config nós vamos ter um spec configuration, que é o seguinte, como eu falei para vocês, deixa eu mudar aqui para 2. O framework padrão que vem é o mini-teste. Então, a gente instalou aí a gem, quer que o teste padrão, o framework padrão de teste seja o RSpec. Então, eu estou dizendo que nos generators, né, na hora que eu rodar qualquer comando, tipo o Rails generate qualquer coisa, no caso um scaffold, os testes que sejam gerados sejam os testes para o RSpec. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou pegar aqui e vou gerar aqui no Rails generate scaffold user, vamos botar aqui name string e email string, ok? Aí o que é que vai acontecer? Foi que eu errei, scaffold, faltou um D aqui, né? O que é que vai acontecer? Olha, ele criou dentro da pasta, vamos dar uma olhada aqui, da pasta spec, esse monte de pastas aqui, ó, controller, helper, model, fazendo o teste de views, o teste básico para usuários, ó, users, controller, spec. Veja que todos terminam com spec. Então, o padrão que ele utiliza para reconhecer que isso aqui é um teste, que esses arquivos são arquivos de teste, é esse underline spec, tá certo? Então tem aqui o teste dos helpers, né? Obviamente, ó, pendente para você criar, ele só dá uma ajuda inicial, tá certo? Já já a gente vai falar sobre isso tudo. Aí para ver funcionando isso tudo, eu vou dar aqui um rake db migrate, que a gente não subiu. E a gente pode fazer o que? Dar um rake spec, para rodar esses testes que ele criou. Então ele vai rodar lá. Veja, tudo que está em amarelo é que está pendente, né? Tudo que ficou em amarelo aqui é que está pendente, ok? E aí o que está verdinho é o que passou, beleza? Veja que esses testes que ele criou, testes padrões, né? Foram 31, né, exemplos, tem 17 pendentes, não deu nenhuma falha, ok? Voltando aqui, agora sim a gente consegue ver a diferença entre o formato da documentação e quando eu tiro a formatação da documentação para o spec. Quando eu rodo de novo, olha o que acontece. Vamos esperar. Ó, veja que ele, apesar dele ter deixado aqui essa parte pendente, né, que ele enumera, as 17 pendentes ele enumera aqui, a parte que passou e que ficou pendente ele gerou como um asterisco e pontinho, né? Quando você tem muitos testes, obviamente isso aqui é interessante porque economiza
espaço aí na tela, você vê rapidamente passando. Agora, como a gente está fazendo um teste e quer verificar uma coisa bem a fundo mesmo, cada um dos testes, o nome de cada um, aí o que é que a gente faz? Coloca esse formato, documentação aqui, para quê? Para na hora que a gente rodar, ele vir os testes, e a gente vai entender já já, nesse formato, mostrando onde ele está testando, o que ele está testando, onde ele está testando, o que ele está testando, ok? Então, com formatação, documentação é isso, e sem ele vir aquele pontinho asterisco. Beleza, já que você falou, mas não fez teste nenhum ainda. Muito bem. Então agora é que vem... faltou um detalhe aqui ainda, né? Quando a gente fez isso aqui, ele entende que o framework de teste é o RSpec, mas eu não costumo fazer os testes de controller, helper, model, etc, etc, etc. Geralmente, ok? Geralmente, eu só faço o teste dos models, ok? Mas, obviamente, você pode precisar fazer teste de todos os outros componentes aí. Então, uma outra configuração que deve ser feita é você adicionar, logo depois aqui, essa parte dizendo que você não quer que teste a view, o controller, o helper, o routing e o request, apenas o model, tá certo? Então a gente vai copiar isso aqui. Copiar, muito bem. Vamos voltar lá e vou colar aqui. Aqui. Muito bem. Vamos dar uma empurradinha para lá. Pronto. Então, com isso, agora o que é que vai acontecer? Ele não vai mais gerar nem esse... Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui esse. Ok. Vamos apagar aqui os helpers. Não quero também. Não quero testar helpers. Cadê? Apagar. Não quero... apesar do model eu querer, eu vou apagar ele, tá? Para vocês verem a diferença. Estou apagando todo mundo. Request também não quero. Apagar. Vamos quase lá. Routing, também não quero. E também não quero views, tá? Voltou a não ter ninguém aqui. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Salvei. Ok, vou voltar aqui. Vou dar um rake. Ou melhor, um Rails destroy scaffold user. Ou seja, eu vou apagar tudo, só para vocês verem. Rails destroy scaffold não tem S maiúscula. Apagou todo mundo, beleza. E vou gerar de novo, tá? Aí você vai ver, só para vocês perceberem que com aquela configuração que foi feita, ele agora vai estar gerando apenas o model aqui, ó, que é o que a gente vai precisar, tá? E está pendente, né? Ok? Então ele só gerou o model, todas as outras pastas não gerou. Então veja que isso foi só configuração. Se eu gerar aqui, rodar agora o rake spec, ou melhor, tá faltando dar um rake db drop db create db migrate. Criar novamente aqui o banco, ok? Então veja que se eu rodar agora aqui rake spec, só vai ter lá o model e ele está pendente. Tá lá, está pendente. Eu tenho apenas um teste, nenhuma falha, mas na verdade ela está pendente, ok? Ou seja, ele diz aqui, ó, pendente ainda não foi implementado, beleza? Ok, então até agora eu só falei de teste de configuração do RSpec, tá? Então o que é que a gente fez? Vamos relembrar. A gente instalou a Gem RSpec, a gente tornou ela padrão no nosso projeto, nessa configuração aqui da aplicação, e disse que não quer que ela crie de forma automática as especificações de teste para view, controller, helper, tal. Ele vai gerar apenas para o model, que é o que a gente quer, ok? Pronto. Feito isso, agora a gente vai criar um teste, tá certo? Aí, deixa eu ver o que é que eu coloquei aqui. Se tem mais alguma coisa. Tá, antes de falar sobre isso aqui,
eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o Rails Console, beleza? E vamos fazer o seguinte, olha, eu sei que eu posso pegar aqui user, pegar o meu model usuário, vou dar um create nele, para criar um usuário, ok? E esse usuário, ele vai ter um nome, melhor, vai ter um nome chamado Jackson, e um e-mail, que vai ser o jack@jack.com. Beleza? Melhor, ao invés de create aqui, eu vou dar aqui um new, tá certo? Porque o create ele já salva. Vou dar aqui um new. Então eu criei, tá em memória, tá nessa variável user, né? Se eu colocar user.valid, olha o que me acontece. Sim, esse usuário é válido. Por quê? Porque eu preenchi o nome ali e o e-mail, tá de boa. Ok? Agora, se eu pegar aqui, criar um usuário apenas com o nome, sem e-mail nenhum, né? Veja que o e-mail aqui tá vazio, né? E perguntar se ele é válido, ele vai dizer que é true também. Por quê? Porque eu não tenho nada na minha aplicação que diga que eu tenho que ter cadastrado tanto o e-mail como o nome. Ok? Bom, dito isso, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vocês já conhecem, né? Eu vou pegar aqui no meu model, user, e vou colocar aqui um validates. A gente já viu isso, né? Nas aulas anteriores aí. Bota um validates, name, true, né? Ou seja, eu sou obrigado a ter um nome. E sou obrigado a ter vou botar aqui também, um e-mail. Tá certo? Opa. Muito bem. Então, agora, um usuário só vai ser válido se eu tiver o nome e o e-mail preenchido. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer aquele teste novo. Vamos aqui no Rails Console. Deixa eu ver se ele guardou para mim aqui. Muito bem. Ó. Vou colocar só o nome. Ok? E aí o que acontece? Não tem e-mail, né? O e-mail está vazio. E aí o que acontece? Se eu perguntar se o user é válido, ele agora vai ter que retornar falso. Correto. Por quê? Porque não está preenchido o nome e o e-mail. No momento que eu jogo um e-mail qualquer aqui e pergunto se o user é válido, ele vai me retornar true. Perfeito. Então veja, é claro que ficar fazendo um teste desse jeito aqui que eu estou fazendo, não existe isso, né? Que eu só estou fazendo um teste, como é que eu posso dizer, de verificação minha aqui na hora que eu estou programando e tal, mas eu não tenho como fazer esse tipo de teste toda hora para ver se o meu sistema é válido como um todo. É claro que esse é um teste simples, tá, gente? Então o que é que eu vou fazer? Por que é que eu fiz isso tudo? Porque vai chegar o momento agora da gente criar o teste no RSpec, tá? E como é que eu faço isso? Bom, para isso a gente precisa conhecer dois detalhezinhos do RSpec. Vamos voltar aqui. Que são esses dois aqui, ó. A estrutura básica do uso do RSpec, que é o context e o it, ok? O que é um e o que é outro. Eu deixei um link aqui, tem até que diminuir esse tamanho aqui, que é um link que fala sobre isso diretamente no site da Relish App, que é quem mantém aí o RSpec para a gente, né? Para a comunidade. Deixa eu só conseguir pegar isso aqui. Pronto. Então vamos dar uma olhada lá. Vamos ver aqui o que é que ele diz. Por algum acaso eu... eu botei foi na pesquisa do Google. Muito bem, ó. O describe, melhor, eu coloquei aqui, é para ter colocado esse link depois. Vamos ler aqui, ó. O context tem a única finalidade de organizar os seus testes. E o it especifica a ação a ser feita, tá? Então, para dar uma ideia disso, eu coloquei esse link, acabei invertendo aqui, mas é para dar a ideia disso aqui, ó. A gente tem um contexto e tem
o teste que vai ser feito. Então, veja, o contexto é, em um determinado contexto, eu faço alguma coisa. Em outro contexto, eu faço outra coisa. Isso é lógico, né? Então, por que é que ele está mostrando isso? Porque quando você vai organizar os seus testes, quando você tem um ou dois testes, isso aqui é besteira. Mas quando você começa a ter muitos testes no seu sistema, é interessante que você separe esses testes por contexto. Por exemplo, eu tenho um contexto de testar o meu usuário. E ali dentro daquele contexto vou testar só o usuário. Ou ainda, eu tenho um contexto de testar se o usuário é válido. E aí dentro daquele contexto eu faço todos os testes possíveis para ver se aquele usuário é válido, que é o que a gente vai fazer agora. Tá certo? E aí esses contextos são isso, é do que é que você vai estar, qual é o contexto, do que é que você vai estar falando ali, o que é que você vai estar testando ali. E o it é justamente a ação, o que é que você está fazendo. Tá? Então para deixar isso mais claro, o que é que a gente vai fazer? Veja, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um contexto, a validade de um usuário. E o que é que eu vou testar? Se o usuário é válido. E aí eu faço o teste, tá? Então vou até dar uma roubadinha aqui. Não sei se eu vou conseguir copiar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele deixa para não ter que escrever tudo. Vou apagar isso aqui. Então, ó, em determinado contexto, eu tenho isso aqui. E aqui eu tenho o meu teste, propriamente dito. Não é? Vou apagar aqui. Empurrar isso para cá. Então veja, e aqui vai ficar o meu teste, aqui dentro. Faltou usuário, né? Devia ter escrito que era mais rápido. Mas tudo bem. Válido. Muito bem, o teste vai ficar aqui. Então veja, no contexto de validade de um usuário, eu vou estar testando se o usuário é válido. Como assim, Jackson? Ora, a gente viu que para um usuário ser válido eu preciso preencher os dois elementos, né? Os dois campos. Então seria, ó, fazer a mesma coisa. User.new user.name recebe Jackson, user.email recebe jack@jack.com. E aí, né, isso aqui é para eu iniciar o meu teste. Agora eu preciso saber se esse usuário é válido ou não. A gente viu que se eu pegar aqui user.valid, ele me retorna true ou false, né, se é válido ou não esse usuário. Mas como é que eu faço o teste aqui no RSpec? Aí a gente precisa conhecer a última coisa, que são as expectations, os matchers, né, do RSpec. Né? A gente vai ver que para você fazer testes, vou ver aqui RSpec, expectations e matchers. O que é que acontece? Aqui nós vamos ter as expectations e nós vamos ter então a gente tem aqui os matchers, que são os comandos, vamos dizer aqui, né, que você pode usar em conjunto com o RSpec para poder fazer estes testes, tá certo? O que a gente vai usar aqui é esse be aqui, né, que é o ser, né? A gente tem um famoso aqui, ó, o beTruth e beFalse, tá certo? Então, um teste comum, vamos ver aqui, ó, seria assim. Veja, eu tenho esse usuário aqui criado e eu espero, né, ó, que o usuário, aí eu dou aqui o comando aqui dentro, né, que o usuário válido seja o quê? Nesse caso aqui tem que ser verdadeiro, né? True. Então ele usa, como é? Truthy. É o verdadeiro dele aqui. To be truthy. Voltar lá. To be truthy. Então veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Um teste muito besta. Eu criei um usuário novo, dei o nome e dei o e-mail e verifico se esse usuário é válido. Eu espero que o usuário válido seja verdadeiro. Então a leitura fica bem simples. O teste, na verdade, é só essa linha aqui, né? Eu espero que o meu usuário válido seja verdadeiro. Ok? Com isso, esse teste tem que passar. Por quê? Porque eu estou preenchendo os requisitos, que é o nome e o e-mail. Ok? Então vamos ver aqui. Quando eu rodar rake spec,
o que é que acontece? Ele vai rodar e olha que interessante. No usuário, né, na classe, no model user, eu vou testar a validade do usuário e pergunto, o usuário é válido? E no meu teste lá está passando. Ok? No meu teste lá está passando. Beleza. Aí o que acontece? Acontece que eu posso fazer vários testes para ver se meu usuário é válido, se o meu usuário é inválido, né? Por exemplo, eu posso fazer um outro teste. É claro que vai ficar redundante aqui, mas é porque a gente está fazendo aqui de qualquer jeito. Depois a gente pode ver como refatorar isso aqui, né? Usuário, vou botar aqui inválido. Quando é que um usuário é inválido? Quando ele não preenche um e-mail, né? Eu posso inclusive botar aqui, ó, new. Vou botar vazio lá. Então, nesse caso aqui, o usuário é válido? Não. Ele tem que ser falso. O falso é escrito falsei, né? Como é que aqui? Falsei, isso mesmo. Então, falsei. Ok? Então, agora eu vou ter dois testes. Um testando se o usuário é válido e outro testando se o usuário é inválido. E aí tem que passar os dois. Vamos ver aqui. Beleza, tá passando os dois. Ah, Jackson, beleza, eu entendi, mas não me convenceu. Não é? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo um teste, ok, beleza, é para passar mesmo. E aqui realmente é não passar. Tá? Agora vamos dizer que, nesse caso aqui, eu pudesse criar um usuário no meu sistema com o e-mail vazio, sem e-mail. Então, nesse caso aqui, seria truth, né? Seria truth. Só que meu sistema ele não está preparado para dizer que esse usuário é válido. Não é? A gente viu que a gente modificou ali o model. Isso aqui não é um usuário válido. Não é? Por quê? Porque ele não deixa passar. Não é? Vou botar aqui válido de novo. Válido com e-mail nulo. Ou seja, não vai passar. Né? Vou aqui, vou rodar aqui e não vai passar. Vai dar vermelho. Tá lá. Errou. Ele está dizendo aqui, ó, validado com e-mail nulo, não passou, não é? Ele esperava ser true e veio falso. Claro, porque a gente fez o quê? A gente modificou o sistema aqui, vamos voltar aqui no model user, para realmente ser necessária essa presença. Agora eu vou tirar essa presença aqui e agora vai passar. E agora vai passar. Vamos lá, beleza. Então com e-mail nulo agora é válido. Isso quer dizer o seguinte, vou voltar para cá, vou voltar o que estava aqui, usuário inválido, ok. Melhor, que é new, né? Então esses testes aqui são muito básicos, tá? Só que vamos tentar fazer uma coisa mais interessante. Eu vou pegar aqui, user, eu vou criar aqui um método chamado full description, sei lá, a descrição completa, que vai me retornar o quê? Vai me retornar, deixa eu ver aqui, vai me retornar o nome, ou melhor, antes de fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte, que é o teste final aqui pra gente. Vou criar aqui outro contexto, ali é para testar se o usuário é válido. O contexto vai ser como é que eu posso colocar aqui? Ali é da validade do usuário, aqui é dos, eu não sei o nome, que nome eu dou aqui, mas eu falei títulos válidos. Esse aqui é um contexto, tá? Dentro desse contexto, eu vou ter um teste que vai ser o quê? Se o título senhor existe, sei lá, o título completo existe, né? Título completo. Vai ser do título completo. Esse título completo tem que ser o quê? Eu tenho que ter um usuário, vamos pegar aqui o usuário. Vou botar esse aqui. Eu tenho que ter um usuário. Tenho que ter esse usuário aqui. Esse usuário, o que é que vai acontecer? Eu espero, veja que tem aqui até as brincadeiras já pronto aqui, né? Eu espero que
o meu usuário, ponto, título completo, seja igual a isso aqui. Esse be equal aqui é um matter, né? Se a gente procurar aqui, deixa eu ver se está aqui, QL. Aqui tem um expectation, QL. Pronto, ó. To equal, não tem um be não, né? Tem um be esperado ou be QL ou equal, tanto faz. Eu botei o be a mais aqui. Então, seja igual a senhor Jackson traço Jack, ou melhor, e-mail jack@jack.com. Veja, que é que eu fiz um teste aqui em que na verdade nem existe ainda esse método título completo, tá? Eu vou criar um usuário e eu espero que o usuário tenha um método chamado título completo que me retorne esse texto aqui, ó, senhor Jackson, que é o nome dele, e o e-mail com o e-mail dele. Se eu rodar isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai dar falha, porque nem existe o método ainda. Ó, deu erro. O que é que ele está dizendo aqui? Na verdade, deu até no primeiro, né? No inválido. Primeiro, ele esperava verdadeiro, veio falso. E o segundo, ele está dizendo ó, que espera isso aqui e o método não foi definido. O título completo. Né? Então, vamos arrumar os dois aqui. Ó. Ótimo. Aqui tem que ser false, né? Quando a gente coloca false aqui, a gente conserta o primeiro, porque eu tinha deixado errado ali sem querer. E aí fica só o último dizendo, ó, passou os dois primeiros e na parte de títulos válidos, o título completo falhou. Ele está dizendo que o método não está definido, o título completo, para o usuário. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui no meu model, vou declarar esse título, ou melhor, declarar esse método, título completo, e esse título completo vai ter que ter. Vou fazer ele com erro aqui para vocês verem. Ah, vai vir o nome da pessoa. Opa, detalhezinho aqui que está faltando isso. Né? O nome da pessoa e o e-mail vai ser até e-mail. Pronto, aqui ele retorna. Aí eu vou lá e rodo, né? O teste. Aí o que é que ele diz? Olha, deu erro de novo. Ele esperava senhor Jackson e-mail Jack Jack e pegou o quê? Jackson e-mail Jack Jack. Opa, o que é que tá faltando aqui? Tá faltando o senhor e tá faltando o tracinho do e-mail. Ah, então vamos corrigir isso. Veja, não existia, eu criei agora senhor, espaço, tracinho, e-mail. Né? Vamos ver agora se passa. Agora passou tudo. Tá? Então veja, eu não sei se vocês conseguem perceber, a explicação foi bem grande hoje, né? Mas que é possível você testar tudo da sua aplicação em relação aos métodos. Veja que esses testes unitários que a gente fez hoje é justamente isso. Ok? Eu estou utilizando um método para testar e isso é um teste unitário. Eu testei aqui a minha classe, o meu model usuário, ver se um usuário é válido ou não. Né? Quando estiver faltando um e-mail, ele vai ser falso. E criei um título lá que é para me retornar esse nomezinho Jackson. Ah, por que o nome Jackson vai vir? Porque foi o nome que eu coloquei aqui no usuário, tá? E quando ele faz o teste, ele usa isso. Beleza? Então assim vai. Isso é bom porque imagine agora sua aplicação bem grande, com vários métodos, e alguém chegou nesse método aqui e disse, ah não, eu não gostei desse formato não, eu vou mudar aqui, vai ser barra barra e-mail, em vez de tracinho e-mail, que eu acho mais bonito. Na hora que alguém rodar os testes da aplicação, a primeira coisa que ele vai ver é um erro. Por quê? Porque a pessoa alterou o código. E ele diz, ó, deu erro aqui no título completo e ele esperava senhor Jackson traço e-mail e veio senhor Jackson barra barra e-mail. Então, tá errado essa parte do código que eu alterei. Então isso vai lhe dando segurança. Então simplesmente o cara vai lá e troca. O legal de você testar todo o seu software é que você pode fazer mudanças no seu software, em todos os locais dele, e saber que se a pessoa errou em alguma coisa, a gente chama que o código quebra. Né?
e aí você tem certeza que o seu software está funcionando ou não está funcionando. Isso vai lhe dando segurança, tá? Bom, vamos voltar aqui nos slides, a aula já está bem comprida, né? Então, existem várias expectations, veja que eu usei aqui o ser falso, o ser verdadeiro, o ser igual, né? To equal, na verdade. E existem vários outros, testar se é um array, testar se é do tipo usuário, né? Testar tudo, né? Por exemplo, eu posso testar aqui se o usuário é do tipo usuário, se a classe user é do tipo user, né? Se volta um array, se me retorna isso. Você pode testar de todo tipo, tá certo? Eu não sei se eu consegui passar bem isso que eu estou dizendo, mas vamos voltar aqui para o slide. E aí a gente fez agora esse, né, que foi dar vermelho, a gente fez o teste sem existir, depois deu verde, e a gente pode melhorar, que seria fazer alguma coisa ali melhorando o nosso código, tá? Bom, links úteis. Bom, a gente tem esse relishap.com, que é quem mantém aí o RSpec, e tem esse betterspecs.org, que ele é bem interessante, porque em português ele diz como você deve escrever os métodos, o que é bom de se fazer, o que é ruim, né? É bem legal e o legal é que está em português, tá? É claro que isso aqui é só o primeiro passo, tá certo? Existem muitas outras coisas, eu não falei aqui sobre o subject, sobre o let, sobre um monte de outra coisa aí, sobre o before all. Vocês vão ter que pesquisar, infelizmente não dá para fazer um curso só de RSpec, pelo menos por enquanto, tá certo? Então, a ideia é essa, testar software é isso, é você testar métodos, se são de determinado tipo, se dá um retorno tal, se dá o texto tal no retorno, e assim você vai criando os seus testes, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui, eu acho que é isso. Desculpem a demora de hoje aí, e qualquer coisa deixa um comentário aí, né, dá um like, muito obrigado mais uma vez por terem assistido, e qualquer dúvida é só falar comigo, tá? E já já a gente volta falando sobre capivara, beleza? Valeu, um abraço.